Agora vamos lá, vamos falar desse dia desastroso lá. Fiquem até o final que eu tenho um convite especial aqui para vocês, tá? Esse dia desastroso do governo Lula. O dólar chegou a bater R$ 5,66. R$ 5,66. O recorde histórico do dólar é no auge da pandemia, né? Ou seja, o Lula está se provando pior do que a pandemia do Covid. Daqui a pouco ele vai bater esse recorde, né? Porque ele abre a boca, o desastre está garantido, tá? Primeira matéria. Vamos falar logo dessa parte dos Estados Unidos, já que a gente estava falando do Felipe Martins, né? Lula apoia Biden e critica Trump. Cidadão mentiroso. Vejam bem, as chances, a não ser que algo muito fora do normal aconteça, as chances do Donald Trump vencer essas eleições são gigantescas. Então o Lula está chamando o provável futuro presidente dos Estados Unidos de mentiroso. Por mais que ele acredite nessa basófia, porque o mentiroso é ele, o pai da mentira, ele não pode falar isso, ele não está num boteco. Vocês não viram o Bolsonaro falando isso em 2020. Ele apoiava o Trump? Claro que ele apoiava. Agora, você não viu o Bolsonaro criticando o Joe Biden. Ele chegava a dizer, não, eu acredito que mesmo que o Joe Biden vença as eleições, nós continuaremos tendo relações republicanas com os Estados Unidos e tal. Ele nunca ofendeu o Joe Biden. O Lula não, vai lá e chama o Trump de mentiroso. O cara acha que tá num boteco. Aí vem sanção lá na frente e ninguém sabe por quê. Eu acredito que ele esteja até sendo esperto aí. Porque se o Trump ganhar, a sanção vem de todo jeito. Aí ele pode dizer, ele tá me aplicando sanção aqui como vingança porque eu falei que ele era mentiroso. Mesmo se fosse o caso, era justo. Então tá aí um cara despreparado, descolado da realidade, não tem postura, não tem nada, gente. Nada. E teve gente que falou que esse cara aí ia devolver o respeito da comunidade internacional ao Brasil. Desse jeito, não tem como, né? Lula aumenta imposto de importação de veículos elétricos em 8%. Mas peraí, ele não ia incentivar a indústria de veículos elétricos? Coincidência ou não, outro dia chegou aí um carregamento gigantesco de carros elétricos da China, né? Aí depois, né, de recebidos esses veículos aí, é que ele vai lá e aumenta o imposto, que, né, coincidência, né? São tantas coincidências que vem acontecendo aqui no Brasil, mas o cara que prometia incentivar a indústria dos carros elétricos, porque de acordo com ambientalistas, eles são, né, melhores para o meio ambiente, o que não é verdade se você levar em consideração desde a produção do veículo, né, a matéria-prima utilizada, tem também a questão da bateria, o que você vai fazer com a bateria depois que ela não servir mais porque ela tem prazo de validade. É uma série de problemas que os ambientalistas escondem, mas já que essa é a narrativa, né, dos globalistas, da Agenda 2030, o Lula prometeu incentivar essa indústria e está aí metendo 8% de imposto em cima da indústria que prometeu incentivar. Aí ele vai lá e chama o Donald Trump de mentiroso. É complicado, né, gente? Lula deve pagar até 30 bilhões em emendas antes das eleições. Maior valor da história. Boa parte desse valor é do tal do orçamento secreto. Agora, dois detalhes aqui, tá? Primeiro, lá atrás, o Lula dizia que o orçamento secreto, né, eles criaram esse termo, eles são ótimos nesse sentido aí, era coisa de cafajeste, era absurdo, era excrescência da política brasileira, esse foi o termo que ele usou. E o STF disse que o orçamento secreto era ilegal. O Lula, que chamou de excrescência, está usando, e o STF, que considerou ilegal, está fazendo vista grossa. 30 bilhões de reais em emendas. Para quê? Para comprar o Congresso. Para comprar o Congresso, né, antes das eleições. O deputado, o senador, o que eles querem? Eles querem dinheiro, né, para redirecionar para os seus candidatos nas eleições municipais para mostrar serviço. Se o cara já é prefeito, ele vai lá e fala, essa obra aqui do prefeito, vamos reeleger o cara. Né? Se o cara é, por exemplo, um vereador, né, ocupa algum outro cargo em alguma secretaria, vai direcionar para esse vereador, vai direcionar para essa secretaria, para o cara poder mostrar serviço também. Construir essa ponte aqui, daqui a 6 meses está desmoronando. Mas não interessa, eu fiz essa pracinha horrorosa aqui, mas eu fiz a pracinha e coloquei uma quadra de futsal.
né? E assim, né, nos 45 do segundo tempo, é que político vagabundo ganha voto de eleitor desavisado, né? O negócio é o seguinte, tá, pessoal? A gente tem que ser justo aqui. Essas emendas são obrigatórias. Tá? Ele não tem escolha, ele tem que liberar essas emendas. Só que quando você vê esse valor de 30 bilhões, você percebe algo que eu já venho falando aqui para vocês há muito tempo, né, mas de maneira mais clara do que nunca, que o Lula estava usando esses valores como moeda de troca, né, para fazer o toma lá da cá. Com o Bolsonaro não existia esse condicionamento, né? A emenda é obrigatória, então você libera a emenda. O Lula não. O Lula, para liberar, ele precisa de uma contrapartida. A contrapartida não estava sendo aceita, porque ele estava minguando os valores. Aí o que aconteceu? A estratégia dele não deu certo, a estratégia do Congresso Nacional deu certo para eles, né? Não para o povo, mas para eles, e agora o Lula é obrigado a liberar tudo de uma vez, porque senão o prazo vai passar. Isso, pessoal, para começar, imoral pela questão da chantagem, né? Ó, te dou aqui a emenda e você me dá uma contrapartida, isso aí já é imoral, né? É ilegal também, mas é imoral, a ilegalidade é meio difícil de você comprovar. E também fica muito evidente, né, o amadorismo administrativo desse governo. Em comparação com o profissionalismo da administração Jair Bolsonaro, chega a ser constrangedor, né, gente? É um balaio de gatos, realmente é uma coisa terrível, constrangedora. Então tá aí, o cara que chamava de excrescência o orçamento secreto liberando o valor recorde de 30 bilhões de reais para o Congresso em emendas. Parte do orçamento secreto e tem também a famosíssima, né, infame emenda Pix. Que vergonha, governabilidade zero, não passa nada se não liberar o din-din, né? E aí, pessoal, a gente chega aqui à parte dos jornalistas e eleitores, porque, bom, nada impede que um eleitor do Lula o critique hoje, né? A imprensa que o apoiou, né, durante toda a sua campanha, durante o primeiro ano de governo, tá criticando, porque tem uma hora que não dá mais, percebe que se continuar desse jeito a fonte vai secar, né? E aí ele solta essa: quem nos critica não vale uma titica de cachorro. Vocês terem uma ideia, até a Miriam Leitão criticou ontem as falas do Lula, antes dele falar isso aí. Então a Miriam Leitão, a puxa-saco número 1 do Lula, ali talvez empatada, né, com a Daniela Lima, até a Miriam Leitão foi chamada de titica de cachorro. E o eleitor do Lula, que apoiou o cara, né, bateu palmas quando ele foi arrancado da cadeia, empurrado goela abaixo do povo, tava lá feliz da vida, né, o Brasil voltou. Até essa pessoa, se tiver criticado um ato do Lula, é titica de cachorro também, né? Aí você para assim para pensar, isentões. Os caras disseram que ia votar nulo, ou então votar no Lula, porque o Bolsonaro falava muita merda, né? Aí agora esses mesmos caras são chamados de merda pelo próprio Lula. Nada como um dia após o outro, de preferência com um surto psicótico no meio, né? Então tá aí, gente. Como eu falei aqui no começo do vídeo, tem uma ala da direita que defende que o Lula não pode cair. Tá? O meu entendimento é o seguinte: até o final desse ano, caso o Lula seja empichado, são convocadas novas eleições. A partir de 1º de janeiro, quem entra é o Alckmin, né? Um eventual impeachment poderia gerar narrativas de golpe, com certeza geraria narrativas de golpe, né? Mas seria meio difícil de você, né, apontar para alguém e dizer: esse cara aqui é o golpista. Quem? O Alckmin? O cara da chapa dele? Né, que tá calado até agora, você não vê o Alckmin dando um pio, então é impossível você chamar o Alckmin de golpista. Né, ao contrário do Michel Temer, que verbalizava bastante a respeito disso quando era vice da Dilma Rousseff. Só que essa ala defende a ideia de que tem que deixar sangrar. Tá? O dólar bater R$10, o que não é surreal, né, pelo andar da carruagem, é possível. Se bater 8 já é um desastre completo. Imagina a pessoa que tem viagem marcada. Eu tenho uma viagem marcada, falei aqui para vocês, vou visitar minha mãe na França no final do ano. O euro também, obviamente, disparou. Só que eu, pessoal, sendo sincero com vocês, eu ganho em dólar das plataformas. Então, para mim, isso aí, em tese, dentro do Brasil, gastos internos me favorece. Agora, uma viagem para mim para o exterior não faz diferença, né? Porque eu ganho em dólar. Agora,
para as pessoas que estão aqui, que ganham em real e têm viagens planejadas para o exterior, essas pessoas viram o dinheiro delas encolher dramaticamente. E muitas dessas pessoas são petistas, pessoas que votaram no Lula e criticavam a alta do dólar na época da pandemia, culpando Jair Bolsonaro. É um cenário bem complicado. Se bater 8 já, é um desastre, assim, imensurável. Imensurável. Então, de repente, eu tô pegando esse bonde, como eu falei aqui. Porque o povo tem que aprender. O povo tem que aprender a lição. O risco, galera, o risco é do Lula continuar, né, até o final do seu mandato, e aí acontecer tudo que aconteceu em 2022, que não adianta aqui a gente ficar entrando nesse tema, porque vocês sabem do que eu estou falando. Sei lá, gente, é uma situação realmente periclitante. Tá? O Brasil realmente está no fundo do poço e todos os alçapões, pelo jeito, já foram abertos. Não tem como descer mais do que isso. Que coisa, hein? Alguém em algum momento achou que seria uma boa ideia arrancar um corrupto da cadeia e colocá-lo na presidência, que seria ótimo para o Brasil. Tá aí o resultado. Parabéns a todos os envolvidos.